Dançando com o Caos é um espaço para conversas que mergulham nas nuances, os mistérios e oportunidades que uma travessia pode manifestar nas nossas vidas. Através do encontro de diversos conhecimentos e vivências, buscamos tecer juntos formas sábias e criativas de lidar de maneira saudável com as travessias que fazem parte da jornada que é viver. Eu sou Juliana Bley, sou psicóloga, mestre em psicologia e venho tecendo há 2 décadas um trabalho que eu chamo de gestão da travessia, que nada mais é do que um conjunto de recursos e estratégias capazes de apoiar pessoas nas vivências de crises, transições, mudanças, na vida pessoal, na carreira, no mundo dos negócios. Dos meus estudos e práticas com esse tema surgiu o livro Gestão da Travessia, aprendendo a viver e a cuidar de si no mundo de ondas gigantes. Um aprofundamento com o curso online e agora esse podcast, Dançando com o Caos. Vento ventou. E o tema de hoje é grana. Grana é o tipo de assunto que, quando a gente puxa um pelinho, acaba vindo um gato inteiro. O dinheiro é um dos grandes temas míticos da vida humana, individual e coletiva. Ter mais ou ter menos acessa a nossa psique em várias direções, como apegos, posses, desejos, poderes, direitos, escassez, status, importância, exclusão. Do jeito que a nossa sociedade é organizada, o dinheiro é ferramenta de acesso à materialidade. Das mais essenciais, como um cobertor no frio e um prato de sopa quente, até as mais exclusivas, como sair para dar uma voltinha de foguete ao redor do planeta Terra, como algumas celebridades fizeram a esses tempos. Enfrentar momentos de desafios financeiros certamente está no top 3 dos temas mais angustiantes e desesperadores da gestão da travessia. O aspecto complexo da mandala existencial humana, porque ele convida e combina influências externas, que a gente raramente tem controle, com tendências, comportamentos e escolhas pessoais internas, e que pedem investimento em um processo de aprendizado, que não é coisa rápida e requer dedicação. Educar-se sobre como lidar com o dinheiro de forma saudável, criar consciência a respeito das repetições de padrões familiares do uso do dinheiro, se perceber e se automonitorar no manejo desses impulsos e quereres, são algumas das práticas de cuidado que podemos integrar em nossos repertórios de vida, para antes, durante e depois da tempestade. O meu convidado de hoje está na minha vida há mais de 10 anos. Foi o primeiro autor que eu vi falando sobre grana de um jeito simples e direto. Até eu conhecer o seu livro Dinheiro Sem Medo, eu era uma daquelas pessoas que já tinha aprendido um tanto sobre a minha relação com o dinheiro, mas não conseguia me encaixar nas complexas planilhas de finanças pessoais e vivia perdida entre papeizinhos de comprovantes de gasto no débito e no crédito. O seu podcast Uma Horinha sobre Grana e o seu programa Finanças para Autônomos já me ensinou muitas das estratégias que hoje marcam o meu jeito de cuidar do meu dinheiro e do caixa da minha empresa. Hoje ele forma planejadores financeiros na nossa, segue com a sua coluna no Valor Investe e vive dando palestras na B3 sobre influências da inteligência financeira na vida e economia comportamental. Bem-vindo, meu querido Eduardo Amuri. Seja Meu Deus, muito que introdução bem-vindo. generosa. Muito obrigado. Um Nem prazer estar acredito que eu aqui. estou recebendo você no meu podcast. Nossa, para mim é uma alegria. Eu lembro quando a gente se conheceu, você era aluno do FPA, e Hum? aí eu lembro que eu te dei uma sessão individual e eu estava em São Paulo. A gente estava de passagem, fui visitar minha mãe, e a Gabriela estava lá comigo também. E aí a Gabriela perguntou como é que foi os atendimentos do dia. Os atendimentos foram bons, assim, o último foi muito bom, assim, muito interessante, muito inteligente ela, assim, baita negócio legal, tal. E aí desde então eu fico feliz de estar pertinho. Que Então quando legal. você me convidou, desculpa a minha agenda meio caótica nos últimos tempos, eu sou pai de uma pequena que Aham. por si só é uma onda gigante, que é o Sim, título do seu livro, subtítulo. Mas estou muito feliz de estar aqui, espero conseguir contribuir um pouquinho. que Eu acho que legal. oferecer um olhar maduro, pé no chão, para temas contemporâneos, eu acho que é algo tão necessário, tão necessário. E eu acho que propor as conversas de um jeito calmo, eu sei que faz parte do seu repertório por aí, eu acho que é algo indispensável, para além da loucura do Instagram, para além da loucura do vídeo rápido, sabe, daquele negócio barulhento. Uhum. Então fiquei com vontade de escutar tudo, não escutei ainda, mas fiquei com vontade de escutar tudo. Que gostoso. E é isso. Obrigado pelo convite. Obrigada, Amore, muito bom. É isso, né? O propósito dessa história de gestão da travessia é fazer psicoeducação, né? Que é a gente poder
aprender e incorporar ideias, conceitos, estratégias, dicas e que podem instrumentalizar a nossa capacidade de tomar decisão e administrar a gente mesmo nessa nesse movimento entre caos e ordem, que é a nossa vida na terceira década do século XXI, né. Mais Sabe, Ju, caos do que ordem. um ponto que quando você estava falando eu fiquei me lembrando, assim, quando eu comecei tem 15 anos que eu atendo, né, que Uhum, eu me envolvo em projetos relacionados à grana de formatos muito diversos, né. E eu tinha a sensação de que construir uma relação saudável com o dinheiro era navegar em um oceano calmo, usando a sua própria analogia. uhum. E assim, 2, 3 anos atendendo, eu entendi que essa calmaria, ela basicamente ela não existe. Então é basicamente como é que eu me mantenho estável, feliz, uma sensação de bem-estar, mesmo com as ondas acontecendo. É, Fazendo uma analogia mais óbvia com o planejamento financeiro, não é construir um planejamento e torcer para que nada aconteça. É construir um planejamento que nos beneficia mesmo que algo aconteça, porque exato, vai acontecer. Então essa brincadeira ali de, o lance todo é eu estar firmado em um barco que é capaz de lidar com as diferentes ondas, e não é torcer para que a onda não venha, porque ela virá. exatamente. E virar muito, né. É, E a isso, coisa que exato. mais desafia a gente em processos, né, principalmente processos de crise, processos fora da rotina, fora do esperado, é justamente a gente não ter controle de quando, como, da onde Aham. vem e com que tamanho, a Sim, pancada. sim. Ai, Deus, muito interessante. Uh, Muito, e eu lembro, assim, se eu pudesse falar pro Amuri de 2010, falei: "Então, esquece esse negócio de tentar organizar tudo, vamos tentar construir algo muito flexível, muito líquido, para hum, poder lidar com as intempéries todas, porque elas vão acontecer". uhum, E eu sinto que nesse ponto envelhecer é algo, dá um certo alívio, hum, porque a gente vê tantas pessoas que você olha e fala: "Essa pessoa não vai se recuperar, ela quebrou", assim, não do ponto de vista financeiro, ela quebrou, a vida dela está miserável. Passa um tempo, essa pessoa tá bem. E é, aquela pessoa que tá num ponto que você fala: "Meu Deus do céu, nada abala essa pessoa, que vida redondinha, é uma propaganda de margarina a vida dessa pessoa". De repente ela tá na lona de novo. Então, eu acho que é ter participado de maneira direta ou indireta, atendendo pessoas ou vivendo a minha vida com os meus círculos, tem sido muito gratificante também. que gostoso. Muito bom, muito bom. Bom, eu tive a honra de ir no seu podcast falar sobre travessias Sim, foi um episódio muito escutado, que as no pessoas mundo gostam muito, muito, é, muito. no mundo aí das granas, da auto-organização, da sobrevivência e da realização, né, porque dinheiro é sobre Claro. isso, é sobre sobreviver e sobre se autorrealizar também, né, Uhum. é uma estaca muito essencial da vida, né. Mesmo quando a pessoa é uma herdeira e nunca contou Claro. dinheiro na vida, ainda assim, o fator dinheiro determina a identidade dessa pessoa em algum grau, né, e a forma como ela enfrenta a vida, né. Sabe que todo planejador financeiro já atendeu um herdeiro. É muito difícil Aham. um planejador financeiro que não tenha atendido um herdeiro. Eu já atendi uns bocados, assim, talvez 20, 25 herdeiros, assim, de tamanhos muito diversos, né. E no começo, me perdoa se o primeiro herdeiro que eu atendi foi um cara, ele me acompanha até hoje, não sei se ele vai estar assim, mas as primeiras sessões que eu dei pra ele, eu lembro que eu precisei me controlar muito pra não torcer o nariz, porque eu não conseguia acreditar que aquela pessoa sofria por dinheiro. Eu que vim de uma família de classe média baixa, assim, perrengue, tudo muito justo e bancos ligando na minha casa o tempo inteiro, porque tinha algum cartão de crédito que não pagou, essa era a minha vida de Aham. moleque, né. Conheço, conheço. Aham. E aí eu fui conversar com essa pessoa, assim, sobrando muitos dígitos, eram muitos zeros um depois do outro, sabe. Eu falei: "Essa pessoa, o que que ela quer?", Hum, sabe. E mesmo assim 2, 3 sessõezinhas eu falei: "Essa pessoa ela tá realmente sofrendo. uhum. Ela realmente está sofrendo. Ela tem dinheiro para comprar quase tudo que ela quiser, mas mesmo assim ela tá sofrendo". Sim, Então para mim foi um lembrete deste, papel muito maleável e muito gelatinoso do dinheiro, sim. que é, ele conversa com os nossos sonhos, mas também com os nossos receios, com os nossos medos, sobre a vida que a gente quer levar, sobre o legado que a gente quer deixar. Então o dinheiro é esse artefato meio maluco. Tem um livro interessante, tem partes interessantes, partes bobinhas, chama Sobre a Arte de Viver. E aí tem um capítulo sobre dinheiro e o autor usa uma frase que eu acho que ela é feliz, que ele fala que o dinheiro é o desejo congelado. Então assim, por si só ele não faz nada, mas ele te dá
permissão que você faça. Só que uma vez que você faz, você deixa de tê-lo. Então é super interessante, assim, acho Aham. E as é infinitas figuras. e tem uma conversa também com o próprio valor, né, na nossa sociedade do espetáculo, a nossa sociedade da imagem, né. Com certeza. Meu valor, o valor da roupa que eu visto, o valor do carro que eu ando, o valor do relógio que eu consigo ter, o meu valor como pessoa é muito balizado por aquilo que eu consigo adquirir, ter acesso, enfim, né. E nesses 15 anos, né, olhando, porque eu concordo contigo que não só o envelhecer, mas o acúmulo de experiências das mais variadas, do tudo quanto é tipo de gente que a gente roda, né, a gente começa a farejar alguns padrões e também alguns caminhos de saúde que Claro. sustentam, né. O que hoje você entende, 15 anos depois, que é uma relação saudável com dinheiro, assim, se desse para botar numa casca de nozes? Vamos lá. Na minha opinião, as pessoas que têm uma relação saudável com o dinheiro, elas o colocam em um determinado local da vida em que ele serve de corrimão para quando a vida dá uma escorregada. Ele serve de catapulta, então as crenças que essa pessoa tem e a maneira que essa pessoa quer circular no mundo, elas são potencializadas pelo capital financeiro que ela possui. Uhum. Então, corrimão, catapulta, sensação de bem-estar para que a gente possa se preocupar com outras coisas que não o dinheiro. Geralmente, as pessoas que têm uma relação saudável com o dinheiro não o têm em um lugar ansiogênico. É, Elas não estão constantemente agoniadas com o dinheiro. O que para mim é muito paradoxal e interessante, porque algumas pessoas têm muito dinheiro e não têm uma relação saudável com o dinheiro, outras pessoas têm bem pouco dinheiro e têm uma relação que, na minha opinião, ela é saudável. muito legal. As pesquisas mais recentes, Ju, que a gente tem dentro da psicologia econômica, dentro das ciências comportamentais como um todo, elas acabam nos mostrando que não é uma questão de quantidade, desde que as necessidades básicas tenham sido atendidas. Aham. Sim, Tá? Então, uma vez que a gente conseguiu garantir o vestir, o comer, o bem-estar básico, a quantidade de dinheiro que a gente tem passa a influenciar pouco na nossa percepção de bem-estar. sim. Aham. Tá? Desde que a gente acesse o patamar da dignidade, né, eu acho que Isso, tem aí o isso. o limiar da dignidade que define essa. E aí, por dignidade, a gente vai incluir também os aspectos sociais. Uhum. Então, que eu tenha acesso a lazer, que eu tenha acesso a trocas de qualidade, a relações mais profundas, né? Que por Cultura. mais que alguém está nos escutando possa falar assim, então, isso não depende de dinheiro. Depende. Depende de dinheiro também em partes, né? Tente conversar, por exemplo, com a pessoa que faz a limpeza da sua casa, você que está nos escutando. É muito provável que essa pessoa dedique ali umas 3, 4 horas por dia, no transporte público, para além da jornada de trabalho que ela oferece na sua casa. Hum. A chance dela conseguir construir relações um pouquinho mais profundas, um pouquinho mais abertas, quando ela tá chegando em casa, assim, exausta, ela é muito baixa. Então, sim, a gente tem essa faixa da dignidade, e isso inclui ali uma série de ah, pequenices, digamos assim, que passam longe do espectro da compreensão comum. Então, não, contanto que tenho que comer, o que beber, o que vestir, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente precisa de tempo também. Sim. Então, eu acho que essa relação saudável que a gente pode construir com o dinheiro, que algumas pessoas têm esse privilégio e tudo mais, ou construíram isso para si, ela passa por entender que o dinheiro pode assumir esses diversos papéis e que ter uma determinada quantia e ter uma noção de como se relacionar com essa quantia pode nos dar o presente de não se preocupar com o dinheiro o tempo todo. Muito legal, muito bom. É isso aí. É uma relação emocional, né. Ela Super, super. ela é objetiva, racional em alguma medida, mas ela é também muito emocional, até chegando ao ponto de poder desligar o botão do modo sobrevivência. Eu acho que eu falei sobre isso lá no podcast contigo aquela vez, e que para mim é uma metáfora que eu adoro, que é do Minecraft, do joguinho que o meu filho jogava quando era pequeno, que ele tem Hum. 2 ele chama de mods, 2 modos de jogo. Um é o sobrevivência e o outro é o criativo. Aham, aham. No sobrevivência, você está fazendo as coisas, mas você tem que o tempo inteiro tomar água, comer, dormir, você tem que cuidar das necessidades básicas, então você tem muito menos tempo para construir Aham. coisas, para desenvolver coisas. E no criativo, você está existindo, você não precisa comer, não precisa dormir, você só cria, entendeu?
Entendi, entendi. É, É o então, olha sistema que nervoso autônomo isso aí. pois é, pois é. As pesquisas mais recentes, mais uma vez, dentro da psicologia econômica, elas já não existe mais muita dúvida da nossa racionalidade limitada e da nossa relação estritamente emocional com o dinheiro. Ah, Então nós tomamos decisões de maneira, completamente emocional. E mesmo, nas nossas racionalizações, nós estamos racionalizando para evitar uma espécie de peso na consciência, para evitar lidar com a sensação super desconfortável de que eu sei que o melhor a fazer era isso, mas eu fiz outra coisa. Isso é muito desconfortável. Tem uma frase muito interessante do Bion, que é um psicólogo, que ele fala que a razão ela é escrava da emoção e ela existe para racionalizar a experiência emocional. Ou seja, tomamos a decisão e depois corremos atrás de argumentos para deixar a nossa mente super limitada e pouco racional confortável. aham. A gente conta uma historinha pra gente mesmo, que é pra Isso, uma dormir. série de historinhas, uma depois da outra, assim, uma depois da outra. Sim. Então, eu acho que não é como se a gente conseguisse evitar. O Kahneman, que é o ganhador do Nobel de Economia de 2002, primeiro não economista a ganhar o Nobel de Economia, né? Que é considerado o principal pensador da psicologia econômica, o principal pesquisador da psicologia econômica. Teve uma entrevista que ele deu, foi pouco depois do Nobel, em que o repórter pergunta se depois de 60 anos estudando esse assunto, 60 anos estudando esse assunto, se ele sente que ele toma decisões melhores. Ele falou que não. Então, essa entrevista ela é um tapa na cara, assim. Então, a gente pode trabalhar com algumas alternativas, se quiser a gente pode falar sobre isso, mas, em última medida, nós somos tomadores de decisões horrorosos, assim, horrorosos. E quando a gente traz esse humano, esse ser humaninho que nós somos, que tomamos Aham. decisão desse jeito e ficamos contando historinhas e nos auto-hipnotizando com as nossas historinhas. Isso, uma auto-hipnose, isso é Criatura maravilhoso, é isso mesmo, é uma auto-hipnose. essa Uhum, criatura entra numa crise financeira. uhum, Quais são os desafios, os principais desafios que você vê as pessoas tendo no enfrentamento dessas crises? uhum. Seja um revés profissional, uma demissão, um investimento mal feito que acabou não dando certo, um divórcio que vai fazer você ter menos patrimônio, vai fazer com que você tenha que apertar ali as suas finanças. Enfim, esse tipo de crise, né, que a gente enfrenta, e todos nós enfrentamos em algum ou vários momentos da nossa vida. Quais são os principais desafios que você acha que a gente encara nessa hora? Vamos lá, primeiro que, gostemos ou não, vivemos no capitalismo. E no capitalismo nós somos ensinados, de maneira bruta a aferir valor a uma determinada pessoa por quão bem posicionada ela está financeiramente. Então a gente fala que uma pessoa deu certo porque ela tem muita grana e uma pessoa deu errado porque ela tem pouca grana. Então não é de se estranhar que o critério que nós escolhemos para definir quem deu certo e quem deu errado seja algo assim perturbador. E aí uma vez que uma pessoa toma esse revés, ela passa a se definir de maneira diferente. Ela passa a se definir pelo revés. Quem eu sou? Eu sou um empresário que quebrou. Uhum. Eu sou aquela pessoa que não deu conta de manter as finanças organizadas e entrei num cenário de endividamento crônico. Então existe uma autoidentificação muito grande, que é algo que a literatura financeira endossa e a gente deveria ir na contramão. É recente, por exemplo, a nomenclatura para pessoas em situação de endividamento. Até pouco tempo atrás falamos endividados, como se a pessoa fosse aquilo. Como se Inadimplente. fosse É. inadimplentes, isso. Como se a pessoa fosse, de maneira estática, ela existisse de maneira estática. Agora ela é um endividado. E aí quando a gente vai brincando com nomenclaturas, talvez surjam outros caminhos. Mas, existe a questão da autoidentificação, existe uma questão muito importante, que eu acho que tem tudo a ver com travessia, que é o isolamento. Ah, Então a pessoa que se encontra numa posição delicada financeiramente, geralmente ela se isola. Falamos pouco sobre dinheiro, porque o dinheiro é esse assunto pesado, esse assunto denso, portanto, aprendemos pouco sobre ele e não sentimos confiança para conversar com os nossos pares. sim. Então, essa pessoa tomou esse revés, tomou essa rasteira, ela tem pouca condição de bolar um caminho sozinha, porque ela está completamente atravessada por aquelas emoções. E, de quebra, ela não sente abertura para conversar com os outros.
Uhum. Então é uma autoidentificação com essa visualização cruel de que quem tem pouco dinheiro deu errado, quem quebrou deu errado, e além disso ela precisa passar por aquilo sozinha. E com vergonha muitas E vezes, né. com muita vergonha, e com muita vergonha. A vergonha, o sentimento de derrota, de fracasso, né, toda essa carga de identidade, como você falou, fixa, né, que parece Uhum. fixa, que eu agora vesti essa roupa Isso. desempregado, né. Uhum. Tanto que quando a TV vai entrevistar uma pessoa na rua que não está ocupada formalmente, está escrito ali, status desempregado. Desempregado, sim, O cargo sim. dessa pessoa no mundo é desempregado, né. Em especial quando as pessoas têm pouco dinheiro. Aham. Porque se a pessoa não está cumprindo a função social do trabalho, mas ela tem muita grana, aí ela pode ser uma outra coisa. Investidor. Empreendedor, investidor, exatamente. Super fofo, né, super Aham, fofo. Então, aham. eu acho que sim, eu acho que sim. E aí, conectando com o nosso ponto anterior, boa parte do que a gente já aprendeu que funciona dentro da educação financeira, dentro dessa retomada financeira, passa por um desenho de contexto. Então a gente desenha um contexto que seja capaz de nos auxiliar na tomada de decisão. Uhum. Dentro das ciências comportamentais, que é esse grande guarda-chuva que a gente tem a economia comportamental, que você citou na introdução, tem a psicologia econômica, tem a neuroeconomia, tem uma série de linhas de pesquisa e de estudo. E aí, perpassando todas essas, tem a arquitetura de escolha. E a arquitetura de escolha é basicamente desenhar um contexto que faça com que as nossas decisões tenham mais chance de nos beneficiar. Hum. É um pouquinho da brincadeira de ter uma garrafa d'água perto e não ter uma caixa de bombons. Desenhar o contexto sem referências e sozinho é muito difícil. E angustiado, e Exato. culpado, e Uhum. envergonhado, né. Sim. Sim, sim, eu acho que sim, fica o desafio dessa privação de recursos no momento em que você precisava muito desses recursos, Uhum. e um desses recursos é a rede de apoio, né. Com certeza, com certeza. Eu sinto Profissional que é ou pessoal, ou profissional ou pessoal, né. eu estava assistindo uma bobagem hoje no Instagram, aí fui passando ali, tem uma sketchzinha da Porta dos Fundos, né, que é o Porchat e esqueci o nome da atriz, que ela entra numa sala, numa casa, e aí tem um outro casal ali, né, que acabou de ter bebê. E aí esse casal fala: "Infelizmente, a nossa amizade vai acabar aqui. Eu sinto muito, foi ótimo enquanto durou". E eles assim: "Mas o que que aconteceu? A gente veio visitar seu filho". "Não, então, daqui pra frente, a gente só vai falar de bebê, de babá, de dormir mal à noite, a gente vai virar uma pessoa detestável, a gente sabe que a gente vai se isolar". É uma esquete de comédia ali. Hum. Mas retrata algo que é corriqueiro, que é, um casal tem um filho, agora ele tá numa situação, uma configuração diferente das outras pessoas com as quais ele se relacionava. Uhum. E ele fala: "A partir de agora, nós só teremos amizade com pessoas com filhos, porque aí são pessoas que sabem que a gente vai estar chato assim, falando só de criança o tempo inteiro". A pessoa em situação de endividamento, ela passa por algo parecido, ela lentamente percebe que ela não pertence mais àqueles lugares. Hum. Porque o dinheiro, por mais que ele não seja assunto, que ele não vá para cima da mesa, né, assunto ali corrente, ele se conecta com as nossas escolhas, com os nossos programas de final de semana, com o jeito que a gente se veste. E aí, de repente, aquela pessoa que tomou rasteira, ela sente que ela já não pode circular naquele ambiente. E ela não pode fazer uma revelação de divórcio, como é a tal da sketch que eu falei agora, que fala: Aham. "Não seremos amigos a partir de agora". Ela precisa ir se retraindo silenciosamente. Uhum. Sim. Então tem requintes de crueldade, eu acho, no isolamento causado pela questão financeira. Desaparecendo, né. Desaparecendo, sim. É, tem aquela eu carrego comigo, né, e trago sempre isso também nessas conversas sobre enfrentamento de crise, que é aquele ensinamento da Pema Chodron no Quando Tudo Se Desfaz, que ela diz: "O chão saiu debaixo dos seus pés. Antes de mais nada, relaxe na falta de chão". É um pouco disso. É um pouco É, disso, sim, super. respira, solta o ar, abraça o caos, como eu falo, né, abraça o caos e começa a andar. Andar para o Uhum, enfrentamento. Que muitas claro. vezes é um enfrentamento energético, né, mais intenso, que precisa de providências e uma e uma atuação ou até uma superatuação, e tem outras situações aonde o enfrentamento é quase que por gotinha. A pessoa não Uhum, tem muito
como se movimentar, então ela vai ter que ir enchendo a piscina de gotinha em gotinha até que a piscina suba e ela consiga sair. Então, claro que varia muito do tipo, da gravidade, dos recursos que a pessoa tem. Mas entramos então no desafio financeiro e a pessoa está percebendo que está se isolando, e que não está conseguindo construir um contexto e um plano de enfrentamento que permita que ela se sinta andando, Uhum. evoluindo, né, porque junto com o isolamento vem também, em geral, nas crises mal gerenciadas, uma bela estagnação. Super, Fica super. estagnada. Às Uhum. vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, a pessoa está parada no mesmo Às ponto vezes do muito. plano, mais Sim. ainda, né. É. Uhum. Às vezes tem situações que a gente se separou há 20 anos atrás, só que a gente ainda não assinou o divórcio. E aí eles vêm para a sessão separados há 20 anos para brigar para ver quem que vai passar o ano novo no apartamento da praia. Eu já atendi Aham. assim. Sim. Falei: "Tá, e esse divórcio aí?" Aham, aham. "Não, é que é complicado, tem É muitas complicado, essa coisas". frase sempre começa com: "É complicado, é Então, complicado". cada membro do ex-casal já está com seus respectivos novos relacionamentos, mas, formalmente, patrimonialmente, essas 2 pessoas dividem esses recursos financeiros e essa estrutura que construíram lá atrás. Então, Uhum. os seres humanos têm essa capacidade, né, amor, de se acomodar pendurado por um fio Assim, de cabelo e ficar lá, das ficar maneiras mais inusitadas, assim, das maneiras mais inusitadas. Você estava falando um pouquinho sobre a se perceber paralisado, né, uma espécie de inação, digamos assim. Eu estagnação. lembro, Ju, de um cara que eu atendi, ele é de Erechim, no Rio Grande do Sul, sempre conto essa história, porque eu acho que ela me marcou muito, assim, que ele estava completamente endividado e ele precisava, resolver a dívida, pelo menos de maneira endereçar a dívida, porque ele precisava que o nome dele ficasse limpo para que ele pudesse assumir um concurso, que ele tinha passado no concurso. E ele me procurou por conta disso. Ele falou: "Amor, tem 7 anos que eu tô construindo essa dívida, lentamente, assim". Ela foi construindo devagarzinho, ao passo que, naquele momento, ele teria um salário de 4.000, que é o concurso que ele passou, 300.000 de dívida. Uau! E aí a gente montou, a duras penas, um planejamento, né. E foi o primeiro caso muito complexo de dívida que eu atendi, eu tinha 2, 3 anos de atuação só. E aí, no final, eu tinha achado uma merda o atendimento, porque a gente montou o plano e eram 11 anos para terminar, desculpa o palavrão. Hã. Eram 11 anos para terminar, para resolver a dívida. 11 anos, assim. Eu pensei: aonde eu estava há 11 anos atrás? Eu tinha acho que 25 anos, eu tinha 14 anos, assim, há 11 anos. É muito tempo 11 anos, são 11 natais. Eu lembro de pensar, são 11 natais em que ele vai continuar endividado. Ele falou: "Amuri, eu tô muito, muito satisfeito, assim, eu tô achando, puta, muito boa essa situação". Sim. E aí eu só fiquei um pouquinho mais em silêncio, acho que ele entendeu que pra mim aquele tempo era impensável. Ele falou: "Cara, pelo menos eu tô caminhando em direção à solução". Eu Isso. estava há 7 anos com a sensação de estar atravancado, de estar atolado. E Uhum. agora eu tô caminhando. Devagar? Devagar, mas eu tô caminhando. Isso. Então a própria sensação de descontrole e de falta de capacidade de lidar com a crise, ela talvez seja tão ou mais perturbadora do que as implicações práticas da crise. Exato, Porque exato. veja, ele está incomodado porque ele está paralisado, mas ele estava sem poder fazer uma conta no celular, um celularzinho para ele poder ligar para alguém, sabe, para poder usar o plano de dados. Ele não podia nem fazer isso, tinha que ser pré-pago. Sim. Mas a sensação de estar parado incomodava a ele mais do que essa sensação da implicação prática da falta de dinheiro. Aham. Sim. Então, que bom que é assim, né, porque tem alguns processos de crise financeira que precisam de uma década para serem resolvidos mesmo. Exato, e alguns não se resolverão E nesta alguns não se encarnação. resolverão, muito bem pontuado. Tem aquela história daquela casa mal-assombrada, né, daquela senhora que mora numa casa, bom, Aham, várias histórias hoje nos podcasts e tal, de pessoas sim. que estão para o resto da vida elas vão ficar ali naquela casa derretendo. Uhum, Então, eu conheço muitas pessoas, muitas mesmo, que não sabem quanto devem, porque não suportariam saber o número. uhum, uhum, Então chega a conta, enfia na gaveta, chega o oficial de justiça, diga que eu não estou, e tá, e vai, enquanto não acontece o que aconteceu com esse rapaz, que foi ele ficar encurralado, uhum. a estratégia não muda. Sim.
Que é Meu uma comportamento. negação, uma pseudonegação, né, que não é uma negação completa, mas é uma negação intencional. "Não, não, Uhum. não vou fazer conta". "Não, mas você está devendo quanto?". "Ah, mais ou menos tanto". Aí em 3 perguntas a pessoa já vai te contando outras coisas, você fala: "Não, você deve 10 vezes mais do que isso, com certeza". Sim. Mas chegar no número gera tanta ansiedade que é melhor não chegar. E é Uhum. melhor não abrir as cartas, não é melhor não olhar os saldos. A parte, na minha opinião, animadora dessa história é que nesse tanto de atendimento que eu já ofereci, tanto de gente que eu já cruzei por aí falando sobre dinheiro, eu nunca encontrei uma pessoa, que se encontra hoje numa situação ligeiramente melhor do que ela se encontrava antes e não fala: "Puta, valeu a pena ter arrancado esse band-aid". Então, Uhum. uma vez que a pessoa deu o passo, passo pequenininho, pequenininho, ela fala: "Puta, valeu a pena". Então Demorei 7 anos pra dar esse passo, aham. mas assim, foi bom ter dado mesmo, Sim, e a imagem da arrancar o band-aid, acho que é muito isso, né, né. que é você precisar abraçar o caos no sentido de sentar com o problema e olhar o Uhum. problema, né. Então, se Isso. a gente fosse fazer aquela brincadeira que eu fiz lá no meu livro das 5 atitudes salva-vidas da travessia, se a gente pudesse fazer as 5 atitudes salva-vidas para começar a sair desse lugar do Uhum. endividamento ou da confusão, porque tem gente que não está endividada, mas está confusionada, está com Aham. vazamentos, está com coisas não sabe para onde o dinheiro está indo direito, né, não residualiza coisas na vida. O que seriam essas atitudes, assim, se a gente pudesse fazer um brainstorm? Vamos lá, vou tentar construir junto com você pra não ser as 5 de cabeça, mas vou Sem falar problema. algumas e a gente vai construindo aqui. A ideia é Pra essa mim, mesmo. não tem nada pensando em finanças, me atrevo a dizer que em outras áreas da vida também, não tem nada mais poderoso do que encontrar um confidente financeiro, digamos assim. Encontrar uma relação na qual o dinheiro é um assunto permitido. Aham. "Ah, mas não é melhor fazer um curso?". Não, não é melhor fazer um curso. Mas essa pessoa com quem eu vou conversar é uma pessoa meio perdida também. Na minha opinião, é melhor do que você ler um livro apenas. Se puder fazer os 2, eu vou achar maravilhoso. Hum. Mas ter uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa leiga, porém bem intencionada, eu acho que as pessoas ficariam chocadas se a gente tivesse que listar tecnicamente quais são os assuntos abordados numa sessão de consultoria financeira. São básicos. Sim. Salvo questões bem específicas, momentos bem específicos, é o bom senso de vó. É o equivalente das finanças do bebe água, come vegetais, sabe, uma coisa exercício Sim. físico, meia horinha por dia, é o equivalente disso. Então, encontra o confidente ou a turminha com a qual você pode conversar sobre grana. Pra mim, se a gente puder só ter uma, vai ser essa. Ótimo. Né. Eu tô bolando meu site novo, logo mais. E aí, eu falei isso pra designer, ela falou assim: "Então se pra você isso é tão importante, vamos fazer uma tela inteira no começo, quando a pessoa abre o site, que só vai ter essa frase". E essa frase é: "Se desejamos cultivar uma relação mais saudável com o dinheiro, precisamos falar sobre ele". Aham. Aí a designer: "Se a pessoa não descer a tela, ela não vai ver que tem site, Amuri". Eu falei: "Acho que tá tudo bem". Se ela pegar essa frase, pra mim eu tenho a teoria, Ju, de que se a gente falasse mais sobre grana, talvez a minha profissão não existiria, ou Uhum. ela se restringiria a cenários muito específicos e técnicos. Então, Sim. para mim, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto do kit salva-vidas, a gente precisa aceitar do fundo do coração, que soluções simples podem funcionar. Geralmente, quando você explica um jeitinho muito simples de lidar com dinheiro para alguém, essa pessoa fala: "Não é possível que é isso. Não é possível que eu não vou precisar de uma planilha, não é possível que eu não vou precisar de um aplicativo e blá-blá-blá-blá". Sendo muito categórico, para mim metade do que tá na prateleira de educação financeira da livraria, a gente poderia usar para peso de papel, fazer uma fogueira, sabe. Foi a Ajuda sensação pouquíssimas que eu pessoas. tive. Quando eu Não aprendi serve com para tudo. você que eu não precisava ficar alimentando aqueles Não aplicativos, precisa. eu não falei, não foi essa a minha resposta foi: "Ai, que alívio". Que É alívio que bem eu por posso aí. ser responsável com o meu dinheiro, sem toda essa trabalheira, sem toda esses papelzinho dentro da minha bolsa. Que alegria. Então, a gente precisa aceitar que soluções simples podem funcionar, porque a maior parte das pessoas rechaça
as soluções simples, quase como um movimento de negação, é bem refinado do ponto de vista psicológico, eu acho. Aham. Que é quase como aquela pessoa, ela acha que ela é boa demais para aquela solução simples. Não é possível, isso aqui funciona para outra pessoa, não para mim. Uhum. E aí o que a gente aprendeu, analisando programas de educação financeira, analisando processos de planejamento financeiro, é que o simples funciona. Precisa ser simples. Então, a gente aceita que uma solução simples pode nos ajudar e a gente busca a solução simples, que pode não ser a mais rebuscada, pode não ser a mais gráfica, pode não ser aquela que todo o seu amigo fala que é maravilhosa. A gente aceita que o planejamento financeiro não é exatamente um processo de tamanho único, né, um produto de tamanho único. Ele vai precisar ter o seu jeitinho. E aí a gente vai aceitar também que a gente vai encontrar um método ou construir um método que se adequa à sua forma de pensar. E não você se forçar a pensar como o método pede que você pense, que é algo muito comum também. Então a Verdade. pessoa compra um livrinho novo de educação financeira, tem livros ótimos, tá, pessoal? De educação financeira por aí. E aí você fala: "Não, então, isso aqui é o jeito certo", mas não é natural para você pensar daquela forma. Uhum. E aí você vai entrar num grande embate, porque você vai tentar por algum tempo. Você vê que não funcionou. E aí quando não funciona, o nosso primeiro movimento é chutar o balde. E aí entra naquele processo de culpa, e vai esperar mais 2, 3 semanas, ou 1 mês, ou 6 meses para começar de novo. Então, encontrar um método simples, entender que esse método precisa ser customizado e trabalhar um pouquinho no desenho do ambiente. Geralmente quando eu dou palestra, Ju, eu faço a brincadeira no final, que eu falo assim: "Gente, eu preciso, justificar o que a pessoa me pagou, pra eu ter vindo falar aqui pra vocês, então eu vou contar pra vocês aqui qual que é o meu critério pra definir que essa palestra foi um sucesso ou não". E aí eu nunca dou uma palestra em que eu não defendo, algum processo de automatização de arquitetura de escolha. E aí o meu objetivo na palestra, e eu falo isso abertamente, eu preciso que alguém que assistiu minha palestra automatize uma formação de reserva. Passe a construir a reserva de maneira automática e recorrente. Para que no mês que vem, quando você não lembrar mais de mim, se eu tenho barba ou se eu não tenho, o dinheiro seja poupado automaticamente. Para mim, esse é um outro ponto. Ah. Ele parece preventivo, e ele é, mas eu sinto que muitas coisas interessantes começam a acontecer na nossa mente quando a gente entende que nós somos capazes de receber um dinheiro hoje e não usá-lo. Hum. É uma questão de emancipação muito poderosa. Né, eu acho que fazendo um paralelo com a comida, é você sentir que você pode ter uma caixa de chocolate em casa. É possível, você é mais forte do que a sua caixa de chocolate. Então, pra mim isso passa por esse kit aí de primeiros socorros financeiros também, Uhum. essa automatização. Que é a gente também, de certa forma, enquanto você falava, me veio isso, né, também é a gente poder se ajudar a não se colocar refém das nossos impulsos e, eh, movimentos emocionais, a nossa oscilação de humor, né, a gente tem Uhum. são coisas tão simples, né, quando a gente está num momento do dia ou da semana onde a gente está mais cansado do que a média da semana, as nossas escolhas naquele momento vão ser São piores. ainda piores, sim, Não sem dúvida. faça DR com o seu parceiro ou sua parceira nesta hora. Não Sim. vá na lojinha de conveniência nessa hora. Aham. Ou seja, não espere chegar nesta hora para ficar pensando: "Será que eu poupo esse mês? Será que eu não poupo?". Claro, Se ajude a não entrar. Aham. mantenha por padrão essa formação de poupança por padrão. Uhum. Na minha opinião, não tem nada mais poderoso que isso dentro da educação financeira. Então a Sim. gente tem dentro do processo de planejamento uma série de ferramentas, fotografia financeira, método de acompanhamento, estruturação bancária, todos muito importantes, todos são úteis. Se eu tiver que escolher uma coisa só para aquela pessoa fazer, além de conversar com alguém sobre dinheiro, seria Uhum. automatizar a formação de reserva. Uhum. São as 2 atitudes salva-vidas master. Com certeza, com certeza. E sim, Esse né. é um moti Desculpa, Ju. Não, imagina. Eu ia falar, por exemplo, que foi uma coisa muito visível, claro, entre as relações e ambientes onde eu pude conversar mais abertamente com as pessoas sobre isso, nos primeiros 6 meses da pandemia, a existência dessa reserva ou não, Meu Deus. Uhum. foi fator de risco ou não para, deterioração do equilíbrio emocional das pessoas no começo da pandemia.
entrar numa crise sem precedentes, disruptiva como aquela, com alto nível de medo, com alto nível de adaptação em curto espaço de tempo, né, tivemos que Uhum, adaptar hábitos, convivência, uma série de coisas, crianças, estudando em casa, a gente trabalhando numa modalidade que a imensa maioria não estava habituada. Eu observei isso, aconteceu comigo, né, a gente já trabalhava, né, juntos antes, então eu já cheguei na pandemia com uhum, olhei a reserva e falei: "Bom, tem um tempo aí que dá para respirar. uhum, Posso me organizar e esperar um pouco que nada vai faltar de básico na minha vida, claro. na vida da minha família, enquanto a gente espera ver o que vai acontecer". E porque eu já vinha com esse movimento, mas muitas pessoas muito próximas a mim e outras que eu acompanhei também nas empresas e também em atendimentos nessa época, este fator "não tenho reserva", ele foi um fator de alta influência no nível de preocupação, insônia, ansiedade, medos, enfim, assombro, né, emocional que as pessoas passaram, o que que vai ser se isso aqui demorar mais do que "X" meses, eu não sei o que vai acontecer. Pessoas que foram desligadas nesse processo, né. Sim. Sabe, Ju, que a Febraban, que é a Federação dos Bancos, né, e o Banco Central e uma série de outros órgãos desenvolveram um índice, que é o ISFB, que é Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. E aí, um dos critérios de constatação de saúde ou não saúde, digamos assim, ou a gradação da saúde financeira daquele indivíduo é a presença da reserva. Aham. Sabe, é não estar a um escorregão do caos completo, Uhum, uhum. Sim, sabe? sim, Então, mesmo que a reserva não seja enorme, super substancial, ainda assim é muito melhor do que não ter. exatamente. Primeiro pelo aspecto prático que ela provê, então ela garante que a vida vai se manter no prumo mesmo que algo aconteça, quanto pelo aspecto emocional. Então mesmo que não aconteça nada, a reserva tem seu papel, ela traz um certo conforto ali. Sim, sim, exatamente. E muitas vezes já estive em conversas com pessoas que, por exemplo, foram desligadas de maneira abrupta, né, Uhum, do seu emprego, da sua posição, né, pessoas até com uma boa condição financeira e tal, mas que na hora do choque, na hora da pancada, entram numa sensação de escassez absoluta. com E certeza. agora como eu vou pagar a escola dos meus filhos? E agora como eu vou me sustentar? Uhum, E agora como que eu vou bancar plano de saúde dos meus pais, tão idosos, não sei o quê, não sei o quê. Aquele looping, né, da adrenalina, do impacto da notícia, e aí quando você senta e fala: "Tá, abre o aplicativo do teu banco agora e olha quanto tem na sua reserva. Você tem reserva? Tenho, olha lá. Agora divide por X para ver por quantos meses você pode ficar desempregado antes que você pare de pagar a escola dos seus filhos, o plano de saúde claro. dos seus pais idosos, a luz da sua casa, combustível do seu carro. Quanto tempo? Ah, nossa, 3 anos. Ou, ah, nossa, Aham. 1 ano e meio. Ah, então tá. Então agora você respira, toma um chá que nós vamos conversar sobre tua transição de carreira, né. Então, olha que interessante, tá vendo? Você não é uma planejadora financeira, por mais que Não. tenha interesse pelo assunto e claramente acima da média em termos de inteligência. Você conseguiu dar um conselho, é o que eu faria na minha sessão de consultoria. Falei: "Não, tudo bem, eu entendi que tá tudo um caos, você tá puto da vida, cansado, tá desempregado agora e blá-blá-blá. Vamos só entender aqui, a gente tá falando de quanto tempo? 3 anos? A Isso. chance de você não se recolocar em 3 anos, ela é muito baixa. Vai descansar, meu filho, vai botar Vamos respirar um pouquinho antes". Isso, exato. muito bom. É isso, né, porque o medo, e Uhum, principalmente o medo reativo, que é esse que vem mediante uma notícia, tipo: "Sexta-feira todo mundo vai ter que ir para casa, a gente não sabe quando é que nós vamos sair", ou claro. segunda-feira às 9 horas da manhã você está desligado do seu emprego de 15 anos, de carreira na mesma empresa que você estava aguardando a próxima promoção, né, ou coisas ainda mais pesadas, como perder uma pessoa, alguém da sua família, né, ou uma pessoa muito importante, o seu sócio. N situações inesperadas e muitas vezes até trágicas, né, nos Uhum, pegam, e aí vem todo aquele emaranhado de emoções e reações, e junto com isso, esses pensamentos dos piores cenários, né, e que acabam ignorando os recursos reais que a gente tem. Eu acho que esse é um dos pontos também, né, da gente se autocuidar nas travessias, é voltar a lembrar sempre dos recursos que a gente tem, né, pra passar uhum. esses momentos.
recurso de reserva financeira, recurso de amigos, rede de apoio, alguém que eu posso ligar e vai vir aqui na minha casa cozinhar uma sopa para mim, porque eu não estou Repertório conseguindo emocional também, mexer. Ju. Exato, repertório emocional. Uhum. Sim, o que que você vê de repertório emocional que você acha que ajuda as pessoas, não só em crises, mas se auto-administrar financeiramente? Então, ó que coisa interessante, eu vou colocar como repertório emocional a crença a vou começar por outro lugar, desculpem. Eu vou colocar como repertório emocional a capacidade de autoanálise que aquela pessoa tem. Uhum, Porque se essa pessoa que perdeu o emprego conseguisse analisar em retrospecto quais foram os movimentos de carreira que ela fez e a história que ela já construiu, talvez ela conseguisse se convencer de que o próximo emprego é possível. uhum. Então isso parte de uma capacidade de autoanálise, Sim, né. Além disso, suponha uma pessoa na sua travessia com a mochilinha. Saber o que tem na mochila também é algo muito importante. sim. Então, enxergar que o recurso financeiro que eu acumulei, ele está lá para servir a minha vida, e não o contrário, né. Eu Exato. não vou empregar minha vida para acumular uma mala cheia de dinheiro, não serve pra nada, vai queimar aquele papel, sabe. É isso. Sim, sim. A depender da sua crença, assim, você não vai levar pra lugar nenhum. Então, pra mim, além da capacidade de uma análise retrospectiva, uma consciência muito clara do que eu levo na minha mochilinha para essa travessia e, por último, e com certeza não menos importante, uma visão compassiva acerca da própria situação. Porque, ao Uhum, mesmo tempo em que a gente precisa se colocar em ação, eu acho que existe um período de luto. É quase como se aquela identidade daquele executivo bem empregado, ela estivesse morrendo naquele momento. Outras nascerão, mas a gente precisa, velar aquela aprendi muito com a minha terapeuta sobre isso. A uhum. gente pode se permitir velar um pouquinho, né, não precisa sair correndo, porque eu tenho muitas tendências, né, uma coisa deu errado, eu falei: "Não, agora vamos resolver a próxima, vamos construir uma casa agora". Eu sou um pouco assim. E às vezes a gente pode só ficar abraçado um pouquinho, chorar um pouquinho em cima do defunto, assim, digamos assim, desculpa, parte meio mórbida, mas eu acho que é uma identidade que se vai. E a gente Sim. vai analisar a nossa capacidade, de reconstruir, e a gente vai aproveitar esse momento para entender que nós não éramos aquilo. Porque Hum, se a gente continuar vivo quando aquela identidade morre, nós somos o quê? Nossa, meio profundo aqui, né, mas eu realmente acredito que nós somos algo para além de todas as identidades e todos os construtos com os quais a gente interage todos os dias, sabe? sim. E tem uma coisa, né, que atrapalha essa o uso desses recursos emocionais, que é esse estado, que em neurociência do trauma a gente vai chamar de estados de congelamento, de luta, de fuga ou de colapso, né, um estado de posição fetal. Uhum, 4 os 4 Fs, né. 4 são 4, mecanismos automáticos instintivos de reação ao impacto, e que enquanto a gente está mobilizado por eles, a gente não reflete, não analisa e não toma boas decisões para se uhum, movimentar. uhum. Então é Os legal. 4 são úteis, não, Ju? Pergunto porque eu realmente não Oi? sei. Os quatro são úteis? Todos, porque eles são mecanismos de defesa da Uhum. vida. É Então quando você fala: que Eu saio que e quero construir uma casa", isso é luta. aham. É o fight, né. Aconteceu alguma coisa, o chão saiu debaixo do meu pé, você arregaça as mangas e vai. É, que não é muito sustentável sempre, eu preciso do outro. Eu preciso do qual que é a palavra em inglês para posição fetal? Então, Aí? é o fold, é o Fold, colapso. isso. Isso. Fight, Exato. flight, flight, fold e freeze. É São os isso. 4 Fs, né. E então eu sinto que eu acesso muito facilmente o fight, Uhum. e eu acho que a gente vai é papel do planejador financeiro, né, servir de contraponto para os seus clientes. Então se a Aham. gente tem um cliente que entra muito facilmente no fight ou no fold, a Uhum. gente vai tentar oferecer outros caminhos. É, então, esses 4 estados são estados de, sequestro cognitivo, você não vai raciocinar. Uhum, uhum, São estados que você está mobilizado para sobreviver, porque inclusive uhum. o congelamento é um estado de sobrevivência, Claro, né, tem claro. muitos, bichos que não comem bichos que estão, com sangue frio, né. Então essa coisa de se fingir de morto é um jeito de continuar vivo. Isso aqui Claro, não é claro. escolhido, isso é reativo, né, a Uhum, nossa reação faz isso.
Então, o trabalho, né, muitas vezes, do acolhimento nesses primeiros momentos, do planejador, do amigo, da amiga, do terapeuta, é: deixa baixar essa adrenalina toda, toma um banho Uhum, morno, faz um escalda-pé, dorme, chora, come alguma coisa e espera baixar um pouquinho essa uhum, adrenalina, para daí a gente olhar em retrospectiva essa linha da vida para ver qual é a tua biografia de sobrevivente, né, como você já sobreviveu a outras histórias assim, e conseguiu sair, e teve sucesso, e criou soluções, e uhum, também daqui para frente, tá, então olhando as condições que tem, os recursos que tenho, qual é o contexto que a gente vai construir. Só que nessa janela de reatividade, a gente não constrói, não cria e não nada, é uhum. modo sobrevivência 100%, né. Sim, Então essa coisa do: "Cara, senta aí, dá uma choradinha, sim. vai para casa, brinca senta no chão, brinca com os teus filhos, pede uma pizza, volta daqui Aham. 2 dias". E aí Uhum. você já vai estar mais aprumadinho e a gente já pode começar o seu planejamento. Boa. Sabe que tem uma outra entrevista, do Kahneman, ele partiu tem pouco tempo, e aí Uhum. a gente na escola fez uma grande retomada de, entrevistas, livros, então eu tô com muitas frases dele frescas na cabeça, né. Que um repórter pergunta pra ele uma dica muito boa, pra tomar decisões, né, que ele aprendeu nesses trocentos anos pesquisando tomada de decisão. E aí a dica que ele dá é o postpone, que é meio que o postergar, Isso. delay, ele fala. Então é quase como se a gente fosse não tomar decisões agora, para ter a chance de analisar esse cenário mais uma vez em outra paisagem mental. Então é quase como se eu estivesse me permitindo analisar de novo com outros olhos em alguns instantes, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Em especial para decisões financeiras que não são tão facilmente revogadas. Uhum. Então é uma decisão que vai impactar. Sabe, a compra de casa me vem na cabeça, né, que às vezes eu dou consultoria para casais muito jovenzinhos, assim, que estão aficionados pela casa, vão comprar casa, comprar casa, comprar casa. E aí o nosso papel é respira, vamos pensar daqui a 2 semanas, e daqui a um mês, e daqui a 6 meses, porque é uma decisão que vai impactar o resto da vida. Exato, exatamente. Então, eu gosto de dizer nessa situação, assim, que é uma das minhas atitudes salva-vidas, né, seja Uhum. rápido com as escolhas pequenas e muito lento com as grandes, quando Isso. você está em Uhum. crise, né. Então, acontece quando a pessoa está desesperada e tá no fight ou tá, né, atacada pelo que aconteceu com ela ali, tomou uma pancada da vida, ela negligencia inclusive as coisas pequenas, né, não Com toma certeza. banho, não liga, não avisa, não liga. Esse tipo de coisinha, essa a gente tem que fazer rápido nessa hora. Uhum. Mas, aí, né, não aguento mais meu emprego, vamos começar a pensar aqui o que que eu vou fazer da minha carreira. Estou querendo abrir um café, legal, por favor não peça demissão. Sim. Pelos próximos 6 meses não se demita. Vamos começar a degustar esse plano, entender, olhar, ver, circular, não sei o quê, farejar, fazer conta, fazer cálculo, business plan, não sei o quê, nã-nã. E aí, no dia que você tiver um plano, o plano estiver em andamento e ele tiver apontando para um lugar de solidez, aí você começa a pensar em quando você vai pedir demissão. Porque a pessoa quando entra nesse mal-estar visceral, né, aconteceu alguma coisa, a pessoa passou por um perrengue no trabalho, passou por uma reunião horrorosa, uma situação, vem um impulso de: "Cara, eu quero me livrar disso e agora". E aí a pessoa vai lá e Uhum. puxa o botão. E aí você fala: "Tá, filhinho, mas você tem outro? Você tem dinheiro no banco?". "Não, não tinha". Ainda nessa linha, Ju, do algumas coisas, decisões pequenas precisam ser tomadas rápidas e decisões grandes que precisam de maturação. Eu quero trazer o contraponto, Hum, porque às vezes muitas pessoas, ao pensar, isso é culpa um pouquinho do YouTube, do romantismo do YouTube. aham. Ao pensar em vida financeira, ela sente que ela precisa ter um grande acerto, Ah. sabe, um grande, grande acerto. Quando na verdade, em muitos cenários, basta não ter um imenso erro Ai, e que você legal. estará bem. Sim. Então a gente traz a questão da vida financeira e do acerto como assim.
the great shot, sabe, tipo, é a minha tacada, é isso aqui. Quando na verdade muitas vezes, uma vida financeira meio sem graça, ela sustenta uma vida maravilhosa, Sim, sim, tá. exatamente. Então a gente não precisa encontrar o glamour da nossa vida na vida financeira. O dinheiro é uma ferramenta muito maravilhosa, é muito maleável, muito interessante, ela serve para muitas coisas. Mas, muitas pessoas vão ter outros direcionamentos, outros drives na vida. E aí, contanto que o dinheiro apoie essa vida interessante que essa pessoa quer ter, interessante para os padrões dela, de acordo com os critérios dela, está Uhum. tudo bem. Ai, maravilhoso. Ai, dá até um quentinho no coração. Sair dessa coisa, né, escalonada, que tudo tem que escalar, tudo tem que ter 7 Uhum. dígitos. É muito desconectador das nossas reais Claro. fomes e necessidades esse discurso, né. Enfim, mas é Senão daqui a pouco a gente vai achar que todo mundo tem que pegar um foguete, dar uma volta, sabe, isso, entendeu? Então tem sim, onde enfiar, onde que eu posso enfiar dinheiro? Ah, não tem mais aqui nesse planeta. Navio aham, já comprei 4. Uma sim, nave, vou comprar uma nave agora. isso. Então é um pouco deprimente, assim, né. Também acho, também acho. Amor, e para fechar esse papo delicioso e cheio de insights aqui, que eu tô com a minha cabeça como que você dança com o caos? O que que te ajuda nas tuas travessias? Que cuidados você toma com você para cuidar de si e dos teus amados aí em tempos turbulentos? Como é que é dançar com o caos para você? Eu sinto que eu estava pensando nisso esses dias, porque minha vida tá muito caótica nos últimos tempos, por questões de família e, pelo contexto familiar aqui denso também. Então família estendida, meus pais, meus tios, tudo mais, mas aqui dentro de casa muita coisa acontece também. E eu sinto que se eu não tivesse algumas poucas relações extremamente profundas, eu teria colapsado. Eu teria entrado no fold, assim, um fold muito fold, really fold. Então, para mim, cultivar essas relações de maneira muito intencional, de maneira muito deliberada, eu sinto que salva minha vida. Ah, Então, eu circulo pelo caos, garantindo que essas poucas relações nas quais eu permito tamanha profundidade e dedico tamanho cuidado, que elas possam me apoiar também. Então, para mim, esse é um ponto, não lidar com isso sozinho. ah, Eu já tive momentos de muita, muita, muita euforia. Assim, muita euforia de coisas que tudo dando certo, a vida meio que florescendo muito fortemente, sabe? Sucesso financeiro e muita alegria de coisas que eu imaginava que nunca imaginei que poderiam ser possíveis e materializaram na minha frente ali. E eu lembro de um amigo muito querido que ele falou: "Cara, maravilhoso, surfa isso aí, assim, come até o última migalha desse negócio, não esquece que vai passar". hum, Sabe, é uma coisa um pouquinho clichê, né, tem gente que tatua esse vai passar, eu entendo. Eu acho que ter contato com a natureza impermanente das coisas vale muito. uhum. Não para você virar um baita cara chato blasé, mas para você entender que aquelas subjetividades e aquele negócio muito doido que você tá sentindo vai passar também. E aí aquela coisa muito ruim que parece que vai morrer, vai passar também. Hum. Então para mim esse é um ponto, e o terceiro ponto é terapia. É assim, a qual eu não sei onde eu estaria também. Somos 2. Então, pra mim, A um pouco parte por aí. mais adorada do meu orçamento mensal, Isso. terapia. 2 garrafas de vinho, a terapia, Isso. Tem passo o lá o seu mês, papel, tem um lá o seu papel. cafezinho bom Isso. moído na hora. É o Isso. luxo da minha vida. Bom demais. Muito legal, Muri. Nossa, muito grata por essa partilha, pelo teu tempo, que eu sei que está super concorrido, por a gente poder aprofundar aí esse papo. Eu acho que tem muita, muita gente que vai se beneficiar dessa conversa, dessa reflexão, para subir o nível aí, a poupança de autocuidado das Boa. pessoas que estão acompanhando aqui essa jornada. Obrigadíssima. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de saber também, acho maravilhoso que você tenha ali a sua jornada corporativa e dê palestra na NASA em todos os lugares, acho ótimo, mas eu fico, assim, comemorando silenciosamente cada vez que você pensa num projeto, que tem uma escala um tiquinho maior e que permite que mais pessoas tenham contato com a sua mente, Ah, da qual eu sou um grande fã. Então, estou feliz com o projeto do podcast
e eu espero que ele floresça e apoie muitas pessoas. Arro, que assim seja. Muito obrigada, amor, e um super beijo Obrigado, pra gente. você. Fique bem. Beijão. Tchau, tchau. Às vezes canso de mim, mas tudo bem. Este podcast tem roteiro e condução de Juliana Bley, concepção e mídia por Camila Simielli e Juliana Bley, produção de Jéssica Jansen, edição de Alex Henrique, trilha sonora de Thaís Morel e apoio da DMT Palestra.